Mais informações aqui sobre o caso do Marco Antônio Heredia ou Heredia Viveiros, né? O ex-marido da Maria da Penha. Veja só, meu irmão. A justiça proibiu a Rede Record de exibir a entrevista com o ex de Maria da Penha. Por quê? O que me espanta é a justiça impedir ele de falar sem ouvir a entrevista, sem nem sequer ouvir a entrevista. Então o Cabrini já entrevistou aí assassinos confessos, sabe? Muita gente. É aqui que eu quero chegar nesse ponto. Roberto Cabrini, que entrevistou o ex da Maria da Penha, desta senhora aqui, que inclusive agora, dia 8 de agosto, foi publicada uma entrevista com ela em algumas redes. Está aqui o vídeo, onde ela diz algumas coisas interessantes, que eu já vou reproduzir. Aqui nós temos um outro trecho que eu também vou reproduzir, né? Está aqui a imagem dele. E o Roberto Cabrini entrevistou já diversas pessoas, diversos criminosos, traficantes, assassinos perigosíssimos no Brasil inteiro, e as entrevistas foram para o ar e estão no ar até hoje. Por que que a entrevista feita recentemente com o Marco Antônio Heredias ou Heredia Viveiros ele fez, não foi para o ar e foi proibida pela justiça de ser publicada, transmitida na televisão, sob multa de R$100 mil a diária. E por que ele foi preso? Simplesmente porque gravou a entrevista. Meu irmão, estamos falando que esse país aqui prendeu um homem, um senhor idoso, já está no fim da vida, simplesmente porque ele falou a versão dele da história. É por isso. Só que o Roberto Cabrini já entrevistou diversos criminosos. E todas as entrevistas foram televisionadas. E aí? Isso é grave, cara. Você quer ver um negócio aqui? Olha o que eu achei aqui. Essa mulher aqui, ela é, acho que é jornalista. E ela tem um canal no YouTube. Ela apresentava programas na televisão, você deve se lembrar dela, a Leda Nagel. Olha que ela, um tempo atrás, ela convidou ele para uma entrevista no canal dela, uns anos atrás. Olha só o que acharam aqui. Ó. Mas eu nunca fiz isso. Olha só, vamos ver aqui. Eu vi uma entrevista da Maria da Penha em que ela diz textualmente: não, ele nunca bateu em mim. A violência era psicológica. A primeira agressão foi o quê? As minhas agressões foram agressões psicológicas, certo? E psicológica porque ele... Se as agressões foram psicológicas, como é que está no processo que ela está tetraplégica porque ele deu um tiro nela? me diminuía e porque ele não me respeitava, né? Assim, ele era grosseiro demais, né? Meu irmão, eu vou ter que botar de novo isso aqui. A própria mulher chamada Maria da Penha está dizendo que as agressões foram psicológicas. A violência era psicológica. A primeira agressão foi o quê? As minhas agressões foram agressões psicológicas, certo? E psicológica porque ele me diminuía e porque... Então não foi física, não. Irmão, a verdade um dia aparece, cara. Para bons entendedores, meia palavra basta. Ele não me respeitava, né? Assim, ele era grosseiro demais, né? E achava defeito em tudo, e tudo eu era responsável, tudo né? Era culpa toda a culpa era minha, né? E o pior é que minhas filhas eram maltratadas fisicamente. Você nega isso tudo. Você nega
que batia nela e nega que batia nas filhas. Então, olha só, pera um pouquinho. Ela está falando que as filhas eram maltratadas fisicamente, mas já tem um grande problema aí, porque, segundo a própria Maria da Penha, ela falou que as agressões eram psicológicas. Se eram psicológicas, então não eram físicas. Então, como é que ele foi preso por atirar nela e deixá-la tetraplégica se as agressões não eram físicas? Essas entrevistas aqui que foram feitas há anos atrás, infelizmente eu não vou poder reproduzir tudo aqui, porque isso aqui, o cara foi preso. Mas eu vou dizer o que é que ele falou nessas entrevistas. Tá? Você pode procurar aí depois. Mas ele diz, qual que é a história que ele fala, a versão dele? A versão dele é que foram assaltar a casa deles de madrugada, os assaltantes estavam armados, ele na época, isso foi em 1983, entrou em luta corporal com eles, eles atiraram, um dos tiros atingiu ele, perto do ombro e saiu, perdeu muito sangue, machucou o dedo, até hoje ele mostra o dedo dele que ele não consegue mexer, e ela então ficou tetraplégica devido aos tiros, um tiro dos assaltantes. Olha só, na entrevista dela, olha como é que ela fala aqui, ó, meu irmão, olha isso aqui. Então, eu entendi o que era violência doméstica quando a polícia descobriu que eu não fora vítima de um assalto, que foi a versão que ele deu, né? Que a casa tinha sido assaltada e que eu fiquei, né, levei o tiro dos assaltantes. Eu fui. Você sabe como é que está isso aqui? Que a história dela, a narrativa, é que ele, o Marco Antônio Heredia, atirou nela de madrugada, enquanto ela dormia. Espera um pouquinho. Que marido precisa atirar numa mulher de madrugada? Ninguém. Nenhum marido atira numa mulher de madrugada, não precisa. Né? Se o cara quer cometer um crime, ele não tem hora pro homem cometer. Essa é a realidade, né? Lógico que eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia a crime nenhum. Vocês estão entendendo, né, cara? Acho que você tem um QI. Quem for ver esse vídeo aqui, eu acho que você tem um QI razoável de um ser humano comum, né? Não subestima a inteligência da raça humana, cara. Não seja idiota aqui. O homem, ele não precisa esperar nenhuma hora se ele for cometer algum crime. Então, a narrativa que está pegando aí é que ele atirou nela enquanto ela dormia. A pergunta é por que ele iria atirar nela enquanto ela dormia? Não faz sentido. Agora, se está no processo que enquanto ela dormia ele atirou, aí casa com pelo menos a informação temporal dos assaltantes. Aí sim, assaltantes para invadir casa e matar alguém geralmente é de noite. Aí faz sentido. É mais um ponto aqui que eu queria trazer. São muitos pontos, meu irmão. Muitos pontos mesmo. Agora, olha só, tem outro trecho aqui muito importante. Os créditos, inclusive, desse trecho aqui, que eu vou mostrar agora, vai aqui para o canal Fúria e Tradição, né? Que ele fez o corte aqui e salvou. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó. Fisicamente, a senhora chegou a ser agredida? As filhas da senhora também eram agredidas? Não, fisicamente não. E agora? Eu acho que alguém está mentindo aqui. Não, com certeza alguém está mentindo aqui. Ela acabou de confessar que não foi agredida fisicamente. E agora? Por que diabos, então, o Marco Antônio Heredia Viveiros foi preso? Tanto naquela época como agora. Não pode falar nada. Foi preso por gravar uma entrevista à Record. Proibiram a Record de produzir a entrevista. A Record que sempre produziu entrevistas com diversos criminosos. Mas não. Quando, meu irmão, se trata de Maria da Penha, o sistema vem. Tá achando que é brincadeira? Meu irmão, isso aqui remete ao caso. Você tá achando que é brincadeira, cara? Deixa eu te falar uma coisa aqui.
Isso aqui são fatos, tá? Que eu já relatei em outros vídeos. O Magno Malta. Um dia, ele fez quase a mesma coisa. Ele pegou um caso de um cidadão que tinha levado a filhinha menor de idade num hospital porque estava com o ânus sangrando, a menina. Foram lá para ver os tratamentos e tudo mais. O Magno Malta foi avisado: o cara ali abusou da menina. O Magno Malta usou isso como bode expiatório para palanca eleitoral. Ele mandou prender o cara e esse cara foi preso. Lá dentro da cadeia ele foi torturado, arrancado os dentes, cegado os olhos, ele era torturado em choque, arrancava dente com alicate e tudo mais. Ele perdeu a visão dos olhos, ficou só com 15, 25% de uma visão de um olho só e os olhos tortos. Arrebentaram o cara dentro da cadeia. Passou-se muito tempo, depois comprovou-se que não. A menina não tinha sido abusada coisa nenhuma. Era devido a um oxiuro, que é um verme, e a menina estava coçando muito o próprio ânus e por isso estava sangrando. Esses casos acontecem, cara. Não deveriam acontecer, mas infelizmente acontecem no Bostil. E segundo o próprio Marco Heredia, aqui nesta entrevista para a Leda Nagel, ele mesmo fala que eram algumas questões políticas, né? Algumas autoridades lá que pegaram ele simplesmente e botaram na cadeia. Porque assim quiseram, simplesmente assim. E aí, cara? Então nós estamos vendo um caso, de um homem que não pode falar nada, não pode nem dar sua versão da história. O caso é arquivado, é censurado, é proibido. Que é isso, cara? Não existe isso aí. Mas é lógico, porque se isso aqui for para televisão, negócio, plano deles de redução populacional, plano deles de fazer você, mulher, ficar sozinha sem ninguém, cai por terra. E muitas outras coisas. Cara, isso aqui é bizarro, velho. É bizarro, simplesmente bizarro. Simplesmente bizarro. Tá aqui ela dando uma entrevista. Aqui, ó, dia 8 foi publicado esse vídeo aqui no YouTube. Isso aqui foi uma entrevista longa. A versão dela ela pode dar. O cara, ó, é censurado. Até a Rede Record, é censurada. E o cara é preso. Por quê? Meu irmão, o Fernandinho Beiramar foi entrevistado, eu lembro, foi publicado. Muitos criminosos, traficantes foram entrevistados e foi publicado lá. Em vários lugares da televisão. Tá lá ainda até hoje. Aí pode. Tem muita história mal contada aí. Tem muita história mal contada aí, cara. E se tu for ver essas histórias aqui, ó, pode pesquisar vídeos antigos aí no YouTube e digita aí, cara. A verdade sobre a Lei Maria da Penha, sobre o caso Marco Antônio Heredia Viveira. Você vai ver. Viveiros. Ele disse que nunca bateu. Ele disse que sempre dava o que ela precisava e muito mais. Agora, meu irmão, quando é oferecido poder para uma pessoa, quando é oferecido várias regalias para uma pessoa, tá? O negócio muda, cara. O negócio muda, vocês não estão entendendo. O negócio muda. Tá? Você viu ela confessando ali que nunca foi agredida aqui, ó. Fisicamente a senhora chegou a ser agredida? As filhas da senhora também eram agredidas? Não, fisicamente não. Acabou. Acabou, cara. Acabou. Você tá vendo, é uma guerra contra os homens. Usaram um cara para isso. Usaram uma mentira para isso. Para hoje terem uma desculpa de botar homem inocente na cadeia. E é o que tá acontecendo, cara. O sistema quer acabar com os homens nesse país.
E aí eu falo isso, mas eu sou taxado de misógino aqui, que eu odeio mulher. Cala a boca, retardado, desgraçado. Tu é burro, cara. Não tá vendo o que tá acontecendo? Esse país tem que se ferrar mesmo, cara. As pessoas dessa jossa tem que se ferrar. Pra aprender, cara, a ser idiotas. É a burrice que mata. É a burrice que mata, não é outra coisa não. O povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. É fácil, né, meu? Mas a mentira domina. A mentira, infelizmente, domina. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Ative o sino. Links importantes. Primeiro comentário fixado no topo.